Assim, pois, é que vós haveis de orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Disseram-se muitas coisas em louvor de Deus, as quais profusamente e extensamente esparcidas por todas as santas escrituras, qualquer pessoa pode ler e meditar. Mas nestas não se encontra um só lugar em que se ordene ao povo de Israel que diga Pai Nosso ou ore a Deus Pai. E isso porque o Senhor se manifestou a ele como a servidores, ou seja, como a quem vivia ainda segundo a carne. Veja que coisa extraordinária. Quer dizer, o ponto de vista judaico é um ponto de vista completamente diferente do ponto de vista cristão. Porque eles são muito diferentes? Não, porque a velha lei, ou seja, a primeira aliança, vai até um certo ponto. A aliança nova, que é a nossa, é que estabelece esta ideia da ação amorosa. A ação amorosa é do pai com relação ao filho. Portanto, no Testamento Velho, em nenhum momento ninguém chama Deus de pai. Embora ele o seja, ainda será simbolicamente. Mas há aqui alguma coisa diferente que está sendo inaugurada por Jesus Cristo. Eu disse a vocês que Jesus Cristo não é apenas um homem, ele é o homem, quer dizer, ele é o modelo de ser humano. Ele representa o ser humano na sua estruturação ideal, quer dizer, ele é, falando platonicamente, o modelo humano. O modelo, a ideia, a forma humana, essa forma é Jesus Cristo. Ele é mais do que um ser real, ele é a própria forma humana. E sendo assim, ele se põe, aceita a condição de criatura na plenitude. Jesus pai. Diz lá e vocês não sabem afirmar. Sei. Então, a lei judaica diz o seguinte: não pronunciar a nova de Deus então. Eu acho que por isso que eles não tinham o nome. Por isso aí também não adiantava mais crucificá-lo de novo, porque ele já estava crucificado uma vez por todas. Né? Isso é verdade. Ok. Continuamos? Com efeito, quer poderá ele negar agora os filhos que lhe pedem, tendo-lhes outorgado antes que fossem filhos? Por fim, qual não será a solicitude daquele que diz Pai Nosso, para não ser indigno de tão grande Pai? Quer dizer, agora, como nós somos filhos, temos direitos especiais. Podemos explorar um pouco a paciência do nosso Pai. Essa é a diferença primeira que há aqui. Segunda, vamos lá. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Venha, portanto, é o mesmo que dizer, seja manifestado aos homens. Assim como a luz presente está ausente para os cegos e para os que fecham os olhos, assim o reino de Deus, embora nunca se ausente da terra, está, porém, ausente para os que o ignoram. Não obstante, ninguém ignorará o reino de Deus como seu unigênito, não só de maneira inteligível, mas também de maneira visível no homem do Senhor, que vier do céu a julgar os vivos e os mortos. Por isso, após pedir, venha a nós o vosso reino, pedimos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim como se cumpre a vossa vontade nos anjos que estão no céu, e que se unem totalmente a vós e desfrutam de vós, sem nenhum erro que lhes toude a sabedoria, nem infelicidade nenhuma que lhes diminua a ventura, assim aconteça a nós, dos vossos santos que estão na terra, que foram feitos de terra, quanto ao corpo, e que hão de ser levados da terra para entrar na vossa imutável e celeste morada. Tampouco se opõe à verdade compreender as palavras, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, deste modo. Assim como no próprio Senhor nosso, assim também na igreja, assim como no varão que cumpriu a vontade do Pai, assim também na mulher que casou com ele, uma vez que o céu e a terra podem perfeitamente conceder-se, respectivamente, como varão e mulher, porque a terra é frutuosa mediante a fecundação do céu. Pronto, quer dizer, aí você tem a explicação do que é isso que nós chamamos de família. É a fecundação da terra pelo céu. Isso é família. É por essa razão que o homem, a mulher, o espírito, né, o pai representa o espírito e a mulher, a mãe representa a terra. Eles são legítimos nas suas respectivas identidades, porque nós temos uma existência física e uma existência espiritual. É só essa completude que permite que a vida humana aconteça. Não sei se vocês perceberam, mas há incríveis simbologias em toda a literatura lida com esse assunto assim. Por mais que seja inconsciente, compreenderam? O autor não está escrevendo isso porque ele ouviu uma aula que eu dei, ou porque ele leu Santo Agostinho, mas é porque é da natureza humana, quer dizer, é implícito na própria existência humana a percepção dessas coisas automaticamente.
essa junção do céu com a terra é a história da existência humana. Só dá para fazer assim. Portanto, quando o seu Luc Ferry fica reclamando que não quer o cristianismo, porque ele acha que o cristianismo é bárbaro, isso, aquilo, e ele acha que o cristianismo é mau, e ele quer a família, botar a família no lugar, meu Deus, mas e de onde é que ele vai arrumar uma família que não tenha base religiosa? O conceito de família é absolutamente religioso, não há como sair dele. O casamento do homem com a mulher é o casamento do céu com a terra. É por isso que o casamento gay, digamos assim, seja viável ou não, do ponto de vista civil, o que for, é um casamento, do ponto de vista ontológico, absolutamente frustrado. Não é possível haver um casamento verdadeiramente entre o céu e a terra. O William Blake tem uma poesia sobre isso maravilhosa, um grande, extraordinário poeta inglês, O Casamento do Céu e da Terra. Quer dizer, a essência da existência humana, ou seja, como é que nós vivemos a polaridade? A polaridade só é absoluta se nós casarmos o céu e a terra. Por isso é que há essa diferenciação de gêneros, de sexos, como se quiserem chamar assim, não é? E é, portanto, no casamento que se manifesta no casamento que se manifesta no pequeno âmbito essa capacidade de síntese imprescindível para que a vida humana possa ser realizada. Agora, o fato de que alguém não casou implica no desmentimento disso? Não, porque nós estamos falando de acidente e não da essência, não é? Portanto, há uma porção de circunstâncias que são diferentes disso, mas a essência continua lá presente. O pão nosso, necessário à nossa subsistência, nos dai hoje. Resta, portanto, que por pão nosso de cada dia, entendamos o pão espiritual, ou seja, os mandamentos divinos que diariamente temos de meditar e cumprir. Chama-se de cada dia este pão agora, enquanto perdura esta vida temporal ao longo de dias que se sucedem uns aos outros. E, em verdade, enquanto a alma se inclinar algumas vezes para as coisas do alto e outras vezes para as coisas de baixo, ou seja, agora para o espiritual e em seguida para o carnal, terá diariamente necessidade de nutrir-se deste pão, ora para saciar a sua fome, ora para fortalecer-se após as quedas, do mesmo modo que aquele que algumas vezes se alimenta padece outras vezes fome. Sempre, de novo, aqui digamos, submissão da terra ao céu. Por isso que lá no Gênesis, quando Deus cria o ser humano, manda a mulher obedecer ao homem. Mandar a mulher obedecer ao homem não é um mandamento concreto. Primeiro, porque é impossível isso na prática. Deus devia saber disso, né? Primeiro, que na prática é apenas um delírio, é impossível. Segundo, não é a mulher que obedece ao homem, é a terra que obedece ao céu, pessoal. Entenderam? Que é a terra que tem que obedecer ao céu, porque senão não dá certo. Esse é o problema, é isso que está escrito lá. Agora, as Bíblias modernas resolvem ter que tirar esse negócio. Tem Bíblia que não tem mais isso. O padre não fala mais isso na igreja, porque vai ofender as mulheres. Mas é tudo muito infantil, compreenderam? Porque quando a gente perde a capacidade de entender as coisas simbolicamente, nós nos transformamos em umas personagens de piada. Não é? O que é a personagem da piada? É aquele folheto que não entende nada o sentido verdadeiro, está sempre iludido com a aparência das palavras. Pois é isso que nós fizemos. Esse é o desastre intelectual que nós fizemos na hora que nós resolvemos parar de aceitar a simbologia daquilo que é dito. Num livro religioso, então, se tem simbologia em Shakespeare, acaba de dar com o pé, a gente tem visto isso aqui. Num livro religioso, então, só tem simbologia. Compreendemos o sentido daquelas palavras, que não era uma implicância com as mulheres? Né? Agora, na prática, isso é impossível. Tá? Então, na prática, vamos desistir desde logo. Tá? Continuamos. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. É patente que por dívida se compreende aqui os pecados, como deu a entender o próprio Senhor por essas palavras. Não sairás de lá antes de ter pago o último quadrante. Quadrante é a tradução que fez o padre Matos para o ceitil que estava lá na tradução do outro, quer dizer, o último pedacinho de dívida. E também por chamar devedores aqueles cuja morte que lhe for anunciada se deram ou pelo desabamento da torre, ou porque Herodes lhe misturaram sangue contra seus próprios sacrifícios. Que são dois episódios bíblicos. Não se ordena nesta passagem que cada um perdoe a dívida aos devedores, mas sim qualquer pecado que outrem tenha cometido contra ele. Porque o perdão das dívidas se refere a outro preceito que já tratamos. Ao que quer chamar-se a juízo, retirar-te a túnica, cede-te também a capa.
De onde podemos depreender que, quando neste quinto pedido dizemos, perdoai as nossas dívidas, não se trata de dinheiro, mas de qualquer ofensa que se possa cometer contra nós, e consequentemente também em assunto pecuniário, porque peca contra ti aquele que, tendo dinheiro, se recusa a pagar-te o que deve. Não é o dinheiro em si, mas é a ofensa em si. Não é? É a ofensa em si. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não pedimos aqui, por conseguinte, que não sejamos tentados, e sim que não caiamos em tentação, assim como alguém que tivesse de padecer a pena do fogo, predisse que não o tocassem as chamas, mas que não o queimassem. Assim como o forno prova os vasos do oleiro, assim a tentação e a tribulação fazem o homem justo. Por isso que eu disse para vocês que o diabo, metafisicamente falando, é uma espécie de personal trainer. Ele não pode estar fora do esquema geral das coisas. Você não pode imaginar que o diabo seja uma entidade autônoma que saiu do mundo, saiu do cosmos. Isso é completamente absurdo. Se o diabo existe, ele existe em função de algum aspecto. Veja, o que é que são anjos? Anjos existem? Existem. O que é que são anjos? Anjos são aspectos da mente de Deus. Então, quando você morre, a ponto de vista cristão, tá? Ponto de vista cristão, exclusivamente. Quando a gente morre, a gente desaparece. Mas de todos os lugares, exceto de um. Nós deixamos aqui um corpo que se desfaz, deixamos uma psique que também se desfaz. Essa psique é o que gera esses fenômenos chamados espiritistas, etc. Tudo isso se desfaz. Nós sumimos no final das contas e ficamos em algum pedaço, só ficamos em um único lugar. Ficamos na mente de Deus, na memória de Deus. No dia do juízo final, Deus nos ressuscita se quiser. Essa é a perspectiva cristã que o padre devia contar para você. Se não está contando, devia contar isso. Que é o jeito como os cristãos acham que é assim. Quer dizer, o que acontece aí nesse negócio é que o diabo tem de ser, de alguma forma, um anjo. De fato é descrito como tal. Os anjos, o que é o diabo? O diabo é o aspecto da mente de Deus que, de alguma maneira, resiste ao ser humano. Mas não resiste ao ser humano porque Deus não gosta de nós. Resiste ao ser humano da mesma maneira que um milionário está achando que vai morrer e não quer deixar 300 milhões de dólares para o sujeito vagabundo que vai torrar todo o dinheiro cheirando cocaína. Então, o que ele faz? Ele diz assim, faz assim um testamento. Deixo 300 milhões de dólares para o meu gato Félix. Deixo $1 para o fulano. Mas se o fulano fizer isso, aquilo outro, etc, ficar 3 dias sem beber, se ficar uma semana sem tomar cocaína, se parar de bater na namorada, etc., aí eu dou $10. Se ele ficar 6 dias, assim, vai criando uma escala de méritos, não é? Aí até eu deixo tudo se ele ficar bom. O que é o diabo? O diabo é uma coisa equivalente a isso, quer dizer, o diabo é uma entidade metafísica que metafisicamente tem que estar completamente ajustado aos planos divinos. Ele não pode ser uma entidade rebelde, em última análise. Porque Deus não pode ter nenhuma rebeldia contra si. Não é possível conceber isso. No mundo físico concreto aqui, o diabo é aquele troço lá daquela guria lá que é possuída, como é o nome dela? Do exorcista, o diabo é aquilo, tá? Mas no mundo metafísico não pode ser isso de jeito nenhum. Por isso é que quem está dizendo não sou eu, é Santo Agostinho. Reparem só no que vem em seguida. Por favor, Marco. Assim, tenta Satanás os homens por seu próprio poder, tenta Satanás os homens por seu próprio poder, mas com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. Porque Deus não poderia ter que autorizá-lo de alguma maneira, por isso que no livro de Jó, toda aquela confusão começa quando Deus autoriza o diabo de perseguir Jó. E também é assim no Fausto de Goethe, que também o doutor Fausto é perseguido, porque o Deus começa a história toda com prólogo no céu. E aí no céu o diabo e o Deus entram num acordo para testar Fausto. Tá? A qual é dada, quer para que os homens sejam punidos pelos seus próprios pecados, quer para que sejam provados e experimentados de acordo com a misericórdia do Senhor. Portanto, o diabo é uma espécie de personal trainer de desgraça. Ele, então, no caso, ele é submisso a Deus. Submisso a Deus. E uma força muito menor, quer dizer, uma força do mal bem mais muito fraca. menor, porque no fundo ele é apenas um auxiliar, quer dizer, ele diz assim, olha, eu estou querendo ver se o meu filho lá joga de mim mesmo, então vai lá e faz o que você quiser com ele. Deus mantém o controle do processo. Mas ele Aí o diabo faz misérias com o pobre coitado. Ora, mata todos os filhos,
mata todos os rebanhos, ele acaba pelado, cheio de chagas, numa doença contagiosa, raspando as chagas com um caco de telha. É o que se reduziu João. Aí daí nasce toda a circunstância que é descrita então no livro. Pois isso tudo foi autorizado por Deus. Depois, quando Jó se rebela, Deus fala assim para ele: quem é você para se rebelar? Você tem alguma ideia do que eu estou pensando? Onde você estava quando eu criei o céu e a terra? O que você sabe fazer? Está vendo aquela árvore? Faz uma igual, quer ver? Tá? Então, o que faz Deus depois é dar uma bronca nele, como ele recua, envergonhadíssimo, ele recebe tudo de volta, incluindo nesse tudo filhos novos. É claro que os filhos novos não são como os velhos, né? Não é? Mas por isso, para isso também nós temos que dizer o seguinte, também aceitar o seguinte, né? Se Deus sacrificará o próprio filho mais tarde, por que ele não pode sacrificar o dele? Em última análise também é assim. Né? Enfim, no céu todos se reencontrarão. Fundar essa ideia, né? Então, o que acontece é que o diabo não pode ser visto como um ser maligno no âmbito metafísico. No âmbito físico, sim, mas no âmbito metafísico não pode, porque é ilógico. Santo Agostinho não é apenas um padre, não é um religioso, ele é um filósofo. É preciso nunca esquecer isso. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos continuando.